Agora sim nós vamos ver que uma pesquisa do Datafolha mostra que a maioria dos brasileiros é a favor de manter os maços de cigarro escondidos da visão dos consumidores nos pontos de venda. Segundo o levantamento feito em 160 cidades brasileiras, 64% da população é favorável à medida. Mesmo entre os fumantes, a ideia é bem recebida. 51% defendem que os maços fiquem escondidos. Em estados e províncias de países como Austrália e Canadá, esta medida já está em vigor. Na Inglaterra, a publicidade de cigarro em pontos de venda será proibida a partir do ano que vem. A pesquisa Datafolha foi encomendada pela ONG Aliança de Controle do Tabagismo. O Instituto ouviu 2.544 pessoas de todas as classes sociais e de todas as regiões do país. A Promotoria de Justiça e Defesa do Patrimônio quer cancelar o envio de 4 brigadianos para proteger a torcida do Inter no Mundial de Futebol em Abu Dhabi. A governadora autorizou a viagem dos oficiais da Brigada Militar, mas para o Ministério Público é um gasto inútil de dinheiro, cerca de R$100 mil. Além disso, 4 policiais não seriam suficientes para proteger cerca de 7 mil gaúchos esperados naquele país. Os jogadores do Grêmio ganharam folga dos treinos nesta tarde. Pela manhã, Renato Gaúcho comandou um time formado por reservas em um jogo-treino diante do Cerâmica de Gravataí. Atrás de um dos gols do Estádio Olímpico, os titulares fizeram um trabalho físico. Dentro das 4 linhas, os 3 candidatos à vaga do atacante Jonas enfrentavam o Cerâmica, um dos finalistas da Copa Enio Costamilã. O Meia Souza e os atacantes Júnior Viçosa e Diego Clementino lutam por um lugar na equipe titular diante do Atlético Paranaense no sábado. Jogo decisivo na luta por um lugar no G4. É a primeira decisão, então a gente convoca a própria torcida para que venha motivar a gente e sabe que a torcida é o 12º jogador e aqui com certeza está aprovado. Liberados para assistir a derrota da seleção brasileira para a Argentina na tarde de hoje, os jogadores voltam aos trabalhos na manhã de quinta-feira, visando a reta final do Brasileirão. Além do confronto direto diante do Atlético Paranaense no sábado, o tricolor vai ter pela frente outro candidato na vaga da Libertadores, o Botafogo na última rodada do Brasileiro. A Libertadores começa agora pra gente, né? Então a gente está numa pré-Libertadores, digamos assim. Então, para a gente classificar, tem que vencer os 3 jogos a princípio. Aqui no Beira-Rio, a coisa muda de figura. Sem mais pretensões do Brasileirão e faltando menos de um mês para o Mundial, a cabeça dos colorados está lá em Abu Dhabi. No começo do treino, Celso Roth deu entrevistas para a imprensa estrangeira sobre o Mundial. No coletivo, o famoso rachão. Tinga é a novidade. Liberado pelo departamento médico, o Meia pode pintar no jogo de domingo. É um cara que nos momentos complicados da partida ele assume a responsabilidade, é um cara que chama a responsabilidade para ele. Então tenho certeza que vai nos ajudar muito aí nessa caminhada. A escalação para o jogo de domingo ainda é um mistério. Ninguém sabe o que passa na cabeça do técnico Celso Roth. Mas todos sabem que se o Inter vencer o Botafogo, dá aquela ajudinha para o Grêmio alcançar a vaga da Libertadores. A gente não sabe se vai jogar ainda a equipe titular ou uma equipe mista. Eu acho que a gente está preparado para tudo. Sabemos que não depende da gente, depende da comissão técnica, para que eles possam decidir quais os jogadores que vão atuar contra o Botafogo. Os jogadores que entrar em campo, eles vão dar o seu melhor, até porque é a sua imagem que está dentro da partida, é a camisa do Inter que está em jogo. O compositor e músico Ivan Lins se apresenta hoje no Teatro do Bourbon Country, em Porto Alegre. O artista celebra 4 décadas de carreira. Ele vem à capital gaúcha apresentar seu novo trabalho, o CD Perfil. Composto pelos maiores sucessos ao longo dos anos, o volume especial da série foi totalmente regravado, baseado em arranjos originais. A apresentação na capital conta ainda com os convidados especiais Geraldo Flack e Leandro Maia. Que apesar de toda a mágoa, vale a pena. O Auditório Araújo Viana, no Parque da Redenção, está fechado para reformas desde 2005. Enquanto isso, saudosistas podem relembrar as histórias do lugar em um documentário que estreou na internet. A fachada está à mostra para todos.
Mas os tapumes que escondem boa parte do Araújo Viana deixam claro que a Casa de Espetáculos, um dos símbolos do bairro Bonfim, não vai reabrir as portas tão cedo. Mas se no presente a única música que se ouve no local é o martelo e o assobio dos operários, é no passado que ecoam as vozes de diversos artistas que se apresentaram ali. A memória de parte da MPB e do rock gaúcho estão em Araújo Viana, todas as histórias. Disponibilizado na internet, o documentário chama a atenção pelo formato colaborativo em que foi realizado. As pessoas vão poder subir numa timeline, numa linha de tempo, materiais das histórias que viveram lá. Podem ser fotos, podem ser vídeos, as pessoas quiserem escrever uma mensagem de texto, enfim, mandar o seu material e contribuir, porque a história do Araújo é a história de todo mundo, né? Entre relatos emocionados, alguns depoimentos prometem arrancar risadas dos saudosistas. O Traje a Rigor, que veio tocar aqui, e entraram no palco pilchados e o público começou a gritar menudo, menudo. E aí o Roger olhou e disse, menudo é a que pariu. E aí ficou essa história engraçada do primeiro show deles aqui. O Araújo Viana está fechado há 5 anos e deve levar no mínimo mais 2 para reabrir. Até lá, é nas lembranças que ele vai permanecer em pleno funcionamento. Tinha uma lenda de que, visto de cima, o formato do Araújo Viana era uma foice martelo. Sabe, aquele lugar que tem um borogodó próprio, né? Os shows coletivos eu acho que são mais ou menos o que simboliza o Araújo. Hoje nós ficamos por aqui. Uma boa noite para você.